Olá, vamos para mais uma aula do curso de Biologia Geral. Essa aula é sobre núcleo celular. Nós vamos começar a falar sobre o núcleo interfásico. A célula é composta de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. O núcleo é o centro organizador do metabolismo, porque é onde tem o DNA, que é responsável tanto pela transmissão das informações genéticas, metabólicas de uma célula para outra, o que representa a continuação do processo de vida com o mesmo tipo de metabolismo para os seres pluricelulares, porque os seres pluricelulares eles se iniciam por uma célula, pelo zigoto. A fusão do ovócito 2 com o espermatozoide forma o zigoto. E o zigoto começa a se dividir. Aquele material genético de uma célula vai se replicando. Esse material genético nos eucariontes está situado no núcleo. Não podemos dizer que nos procariontes existe um núcleo como organela, porque ele não está envolvido por membrana. Se chama de pronúcleo ou material genético procarionte. E o núcleo, a partir do DNA, é que se forma proteína. E a proteína, enzima e os derivados são a base da vida. Relembrando que a vida, ela se baseia em DNA formando DNA, duplicação. DNA formando RNA. Ora, o DNA formando RNA chama-se transcrição do código genético. Transcreve-se para DNA, de DNA para RNA. Enquanto o DNA tem fita dupla, o RNA tem fita simples. Enquanto o DNA tem as bases adenina, timina, citosina e guanina, o RNA tem adenina, uracila, citosina e guanina. E o RNA é, então, traduzido para proteína. Essa é a base da vida que nós conhecemos. É o dogma fundamental da biologia, isso aqui. Dogma fundamental da vida. Então, lá no núcleo tem o DNA. Então, o DNA precisa ser passado de uma célula para outra, porque ali está contida toda a base do metabolismo e da vida. Você vai ver, e já viu em outras aulas, que é uma molécula até simples, formada por dupla hélice, e um físico famoso escreveu um livro, depois da descoberta da estrutura do DNA, que como que a vida tão complexa, que se manifesta na forma de inteligência tão bela, que analisa a própria realidade, poderia estar contido tudo isso dentro de moléculas tão simples, Então, essa situação, ela chama-nos a atenção para os processos pós-duplicação do DNA, que são complexos. Eles são os processos de tradução, principalmente, do RNA para a proteína, que será o próximo capítulo de estudo. Mas o núcleo é o quê? É a base metabólica, porque contém o DNA. Um experimento para mostrar isso foi feito através da chamada merotomia. Meros é parte, tomia é corte. Cortar a célula, aqui do lado você está vendo, foi feito de forma didática, um corte aqui, e formaram-se duas partes, um citoplasma anucleado e um citoplasma nucleado. O que acontece? Cerca de 120 dias, o que foi produzido aqui nesse citoplasma anucleado mantém a vida dela, que é o tempo de vida de uma hemácia que é anucleada. A outra célula que contém o núcleo sobrevive e continua a vida, E dessa maneira, nós mostramos a importância do núcleo para a sobrevivência da célula através de um experimento simples, evidentemente visualizado à microscopia.
O núcleo pode ser dividido em duas fases: o interfásico, que é o metabólico, funcional, e o núcleo em divisão, que se estuda na mitose. E a gente vai ver isso em ciclo celular, daqui 2 aulas, né? Então aqui, ó, esse núcleo aqui é o núcleo normal que nós vimos, que a gente olha nas células, né? No funcionamento metabólico dela. O núcleo de divisão está associado a 2 tipos de divisão: a mitose, que é equacional. Em algumas células, elas, no ser humano, nos seres superiores, sofrem meiose, que é uma divisão reducional. Que é, quando nós falamos equacional e reducional, nós estamos falando do DNA, da quantidade de cromossomos na célula, e o cromossomo é formado pelo DNA. Então nós vamos estudar agora o núcleo interfásico e algumas informações sobre o material genético e o código genético, né? Então o que nós temos aqui? Núcleo interfásico, componentes gerais. O que tem dentro do núcleo? Aqui, ó, eu vou representar aqui do lado, estou colocando em amarelo. Esse aqui é um núcleo de um leucócito. Deu uma errada aqui, né? E o núcleo não tem esse formato comumente, não. Esse aqui é um formato diferente. Os glóbulos brancos apresentam um núcleo com características diferentes. Esse aqui é o núcleo. Esse núcleo, dentro dele, tem a cromatina. O que é a cromatina? É o DNA associado a proteínas. 2 tipos de proteínas, histônicas e não histônicas. O nucleolo, que não está representado aqui, eu estou fazendo em amarelo, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, depende da atividade metabólica da célula. Quanto mais a célula tem atividade metabólica, mais nucleolos ela tem. E o nucleoplasma, o que é o nucleoplasma? Seria como o citoplasma do núcleo, né? É a matriz do núcleo. Essa matriz tem água, íons, e tem onde ficam dissolvidos o DNA e as proteínas. Normalmente as células têm um núcleo. Normalmente. Existem algumas diferenças. Por exemplo, as células musculares cardíacas têm 2 núcleos ou mais. As células musculares esqueléticas também são polinucleadas. Você vê que uma célula muscular esquelética, que está ligando os elementos do esqueleto, né, como do músculo mais conhecido, que é o bíceps. Se o indivíduo tem um bíceps de 15 centímetros, essa célulazinha microscópica, vista pelo microscópio, né, ela é comprida e tem 15 centímetros de comprimento, por exemplo, ou 10 centímetros que seja. Um núcleo não basta para poder gerar toda a necessidade metabólica dessa célula. Então são vários núcleos ali. A vida, ela se organiza de uma maneira muito eficiente para todas as atividades que nós realizamos. Um outro tipo de muitos núcleos é chamado sincício. Sincício é quando ocorre que muitas células se juntam e aí elas perdem a membrana. Isso é chamado sincício. Isso acontece, por exemplo, o sincício trofoblasto, que vai formar placenta no desenvolvimento do embrião dos mamíferos. E o plasmódio é um tipo diferente. O plasmódio é uma célula em que o núcleo se divide, mas o citoplasma e a célula não. Então são casos de vários núcleos, mais por curiosidade, né? O núcleo tem uma forma característica, que é a forma da própria célula. Então você pega o tecido epitelial de revestimento, em que as células são plasmáticas, por exemplo, o núcleo tende a ter esse mesmo formato dessas células. Nós pegamos uma célula, eu falei prismática, né, pavimentosa. Se pegamos uma célula pavimentosa, mais comprida do que larga, o núcleo tende a ser ovalado, com os eixos mais afilados para cima e para baixo. No entanto, se a célula for circular, como aqui em cima, o núcleo tende a ser circular. Se a célula for ameboide, o núcleo tende a ser circular. Isso é uma situação interessante. Nós entendermos o seguinte, que esse caso, como a gente havia citado, é caso raro, em que os glóbulos brancos têm núcleos lobulados. O leucócito, por exemplo, ele pode ter vários lóbulos, varia dependendo da idade dele. Quanto mais velho ele for, mais lobulado ele é.
E que nós falamos que o núcleo controla o citoplasma, mas ele não controla o citoplasma infinito. Veja que quando eu falei que a célula muscular esquelética tem vários núcleos, é porque existe um limite. A célula é muito comprida, o volume dela é grande e ela precisa controlar as funções de contração através, evidentemente, de produção de proteína e controle ativado pelo sistema neural. Ora, o núcleo parece que tem uma área e um volume, melhor falar volume, de citoplasma que ele é capaz de controlar, digamos assim, controlar e gerar proteínas para que seja necessário fazer o metabolismo eficiente. Existem exceções, por exemplo, quando a célula é uma célula de armazenamento em que o núcleo não é tão grande, a célula é gigante, como o ovócito 2, por exemplo, células do favo das frutas cítricas. Nesse caso, o que acontece é que não há necessidade de um metabolismo alto. Interessantemente, é uma célula chamada neurônio gigante de Betz, que está na quinta camada do córtex cerebral do cérebro humano, numa área chamada de área 2 de Brodmann. Esse neurônio ele é gigante, dá para ver olho nu como um pontinho preto, mas ele tem um núcleo grande, é muito grande, mas ele não é de armazenamento, ele é bastante funcional até. Então nós não temos uma matemática definida para a vida explicando tudo, nós podemos usar uma matemática que aproxima as coisas, né? Então essa relação nucleoplasmática aqui, ó, vou mudar a cor aqui para mais chamativa. Essa relação nucleoplasmática, RNP, ó, ela é igual ao volume do núcleo, o volume nuclear, dividido pelo volume da célula menos volume do núcleo. É isso. Volume da célula menos volume do núcleo. Olha, o que é o volume da célula menos volume do núcleo? É o volume do citoplasma. Quanto mais cresce o volume do citoplasma, olha só, o do núcleo permanece constante numa fração qualquer, vamos colocar A sobre B. Ó. Quando isso aqui é igual a N, não, vou chamar de F de fração. Quanto maior é o denominador, menor é a fração. Então, quanto mais cresce o citoplasma, menor é a relação nucleoplasmática. Então, a célula cresce e a relação nucleoplasmática diminui. Chega a um determinado ponto que essa relação nucleoplasmática parece indicar que o núcleo não consegue mais controlar o citoplasma. Então, a célula se divide para manter essa relação nucleoplasmática. O ovócito é gigante, ele também tem cerca de 150 micrômetros. E esse ovócito, ele perde a relação nucleoplasmática por armazenar suprimentos para iniciar o processo de divisão. Só que ele vai se dividindo, e as células que vão se dividindo, elas não aumentam de tamanho. Então, por exemplo, os dois primeiros blastômeros, somado o volume dos dois, tem o volume do zigoto. Aí esses dois blastômeros se dividem, vão formar 4. Somando o volume dos 4, ainda tem o tamanho do zigoto. Ele só vai começar a aumentar de tamanho quando essas células se dividirem, quando a relação nucleoplasmática normal da espécie acontecer. Aí sim o número de células começa a aumentar o tamanho do indivíduo. O indivíduo cresce muito. O indivíduo que eu falo no processo embriológico é um único crescimento, uma única taxa de crescimento mais rápida do que a taxa de crescimento de um câncer, pra você ter ideia. Né? É a única coisa mais poderosa, mais rápida e mais invasiva do que um câncer é o pré-embrião e o embrião se multiplicando, nidando no útero para poder gerar a vida.
Isso é algo assim fora do normal. Então veja que existe uma relação, parece que matemática. Isso aqui me fez pensar um pouco. E a minha formação, eu fiz biologia, depois eu fiz matemática, depois eu fiz engenharia e a gente começa a olhar as coisas de maneira matemática. Então aqui tem uma célula representada aqui de forma bidimensional. O que se lia? Eu lia que quando a célula duplicasse esse valor aqui, ó, ela se dividiria. Aí a pessoa não está familiarizada, né, com a área de exatas, ela fala quando a célula duplica de tamanho. Tamanho significa 3 dimensões: profundidade, altura e largura. Então não pode falar que é o tamanho, né? Não pode falar que é o tamanho. O volume, aí nós já fizemos a aula sobre isso. O volume fica aumentado 8 vezes. A área, 4 vezes. Para a célula duplicar-se, essa dimensão linear, vamos chamar assim, se a dimensão linear da célula, considerando que a célula seja esférica, aí sim aumenta 2 vezes, que a área é elevada ao quadrado e o volume elevado ao cubo. Então, na verdade, olha que interessante, isso torna essa relação nucleoplasmática mais bonita de ser entendida ainda, porque a célula ela tem que aumentar 8 vezes o seu volume para dividir, que mostra que o trabalho do núcleo é um trabalho bem bonito, bem feito, né? É como nós falamos, ó, o núcleo se divide, a divisão celular ela vai produzir outras células. Olha aqui a relação nucleoplasmática retornando, ó. Olha, essa célula que se dividiu por causa dessa dimensão linear aqui, ó. Aí diminui, né? Diminui, aí depois elas começam a crescer e volta a se dividir de novo quando elas ficarem no tamanho máximo da relação nucleoplasmática. De qualquer forma, a biologia não prescinde da lógica, né? Para chamar a atenção aqui, essa aqui chama cromatina sexual. Ela é bastante visível na forma de baqueta nos leucócitos das mulheres. Esse aqui é o cromossomo X feminino inativo, né? Porque as mulheres têm 2X, ela só precisa de um X. Esse X aqui é inativado. Ele é inativado nos cromossomos, no núcleo, e essa inativação forma a chamada cromatina sexual. Corpúsculo de Barr, que foi o cientista que descobriu isso. E então nas fêmeas se encontra esse corpúsculo de Barr, humanas, né? Nos outros animais também, mas vamos deixar aqui para esse momento em que a gente estuda biologia geral as principais informações sobre o ser humano, né? E sobre as células eucarióticas. Núcleo em eucariontes, em procariontes não é núcleo, é pronúcleo ou não existe núcleo. O que é o pronúcleo? O pronúcleo dos procariontes significa apenas o material genético com algumas proteínas envolvendo. É uma região do citoplasma não envolvida por membrana. Então não deveria se dizer a palavra núcleo ali porque não é uma organela. Aí nós chamamos de pronúcleo. O que é a cromatina, que faz parte do núcleo dos eucariontes? Lá tem o material genético, que está lá, e aqui eu escrevi cromatina, né? Aqui eu tinha que escrever aqui proteínas e outras coisas. Então o que a cromatina é? Material genético e proteínas. Ou proteínas mais DNA e material genético de uma forma geral. O núcleo é envolvido por 2 membranas. Lembra que quando nós falamos de uma membrana, nós falamos de bicamada lipídica. Então ele tem 4. De uma membrana e de outra membrana, e um espaço entre as membranas chamado espaço intermembrana. Aqui do lado, ó, esse número 2 aqui é o nucléolo. Isso aqui é, como nós já avisamos antes, de um material que nós mesmos fizemos a microscopia eletrônica no tempo em que eu era aluno de graduação. Aqui, ó, se você observar bem, você vai ver que essa partezinha aqui é uma membrana, essa partezinha aqui é outra membrana. Então eu tenho espaço intermembrana, dá para ver aqui, ó. Aí essa aqui está um aumento de 35 mil vezes, 40 mil vezes mais ou menos. Esses pontinhos aqui, ó, são as cromatinas, é o heterocromatina.
as mais granuladas, aí você vai ver alguns filamentozinhos assim, ó, que é eucromatina, cromatina não condensada, e essa daqui é cromatina condensada, essa daqui também. Aqui nós temos uma mais ou menos condensada, que é chamado de eucromatina. Essa membrana dupla do núcleo, ela tem uma continuação com o retículo endoplasmático. Interessante. Então, tem ribossomos também ligados na membrana externa do núcleo, produzindo proteína aqui, ó, nesse espaço intermembrana do núcleo. Então, provavelmente, a membrana que envolveu o núcleo, né, houve um desenvolvimento dela, e esse desenvolvimento dela é que gerou essas outras organelas. Lembra que a mitocôndria e o cloroplasto foram fagocitose de outras células, né? E aqui as membranas das organelas, como o retículo e o complexo de Golgi, os lisossomos, parecem terem sido derivadas do núcleo. Aí então ele tem uma membrana externa e uma membrana externa e o espaço entre a membrana. A membrana interna tem um grupo de proteínas chamada lâmina nuclear, formada pelas laminas A, B e C. Laminas, não lâminas, tá? Essas laminas, elas são proteínas que saem dessa membrana interna assim, ó, para gerar uma estrutura de ancoramento para a cromatina, o material genético. Então existe aqui uma espécie de vamos dizer, esqueleto nuclear, né? Um esqueleto, uma estrutura filamentosa em que a cromatina com DNA fica segura, uma espécie de rede tridimensional. Essa lamina B, das laminas A, B e C, tem uma porção lipídica que se insere na membrana interna e a outra se liga à cromatina, amarrando a cromatina. Esses núcleos eu não acredito que dê para ver nessa microscopia eletrônica, mas evidentemente que tem material, basta você usar aí as mídias e colocar complexo polo do núcleo. Aqui dá para ver, ó. Aqui parece ser um complexo polo. Aqui é um complexo polo. O que é esse complexo polo? São poros que comandam, tem um diafragma aqui, ó, eles comandam a passagem de substâncias do citoplasma para o núcleo e do núcleo para o citoplasma, com um gasto de energia, gasto de ATP. Nem toda proteína que está no núcleo pode ir para o citoplasma, e nem a do citoplasma pode passar para o núcleo. Imagina que é produzida uma DNase no citoplasma. Produzida DNA no citoplasma, imagina se ela entra no núcleo, ela destrói tudo. Então, se os buracos no núcleo fossem buracos que não tivessem um controle de entrada e saída de substâncias, então não haveria harmonia, não haveria homeostase celular. Para entrar, essas proteínas do núcleo, elas têm um sinal específico de 4 a 8 aminoácidos e que eles são removidos durante a divisão celular, porque essas proteínas têm que sair do núcleo, porque essa membrana nuclear, cujo nome carioteca não é correto, esse envoltório nuclear, porque nós já explicamos, né? Cário significa centro, caroço e teca, casca. Como a membrana lipídica ela é fluida, não faz sentido chamar de casca, né? Então, durante a mitose, esse envoltório nuclear ele é desfeito, e aí as proteínas, evidentemente, vão sair do núcleo. Nós falamos do espaço intermembrana, que é similar ao dos retículos endoplasmáticos, e a estrutura que mantém o núcleo chama-se matriz nuclear, na qual tem um esqueleto do núcleo. O que é a cromatina? A cromatina é formada por desoxirriboproteínas e DNA. Veja bem, desoxirriboproteínas são proteínas associadas ao DNA. A cromatina, aqui ó, do seu lado direito, tem aquela foto antiga que nós mostramos anteriormente, que é de um neurônio de Purkinje. Isso aqui são fotos, não é foto, né? Tá errado. Eletromicrografia da glia, de oligodendrócitos que envolve a célula. Isso aqui é o núcleo, isso que eu coloquei aqui em volta é o núcleo, isso aqui
parece ser um núcleo. Olha como a cromatina aqui é densa, como esse núcleo é escuro. Significa que a cromatina está condensada mais nesse núcleo do que nesse núcleo de um neurônio de Purkinje aqui, ó. Que a gente está observando, né? Aqui tem o nucleolo desse neurônio de Purkinje. Quanto mais claro o núcleo, mais a cromatina é pouco condensada. Imagina, se ela está condensada, ela tem o DNA não é replicado. Não se forma RNA também, né? Não é traduzido, é transcrito. Então, as células controlam o que elas vão produzir. Pensa assim, ó, a célula do tecido epitelial produz substâncias próprias do tecido epitelial, do tecido conjuntivo, próprias do tecido conjuntivo, do tecido neural, os neurotransmissores e as substâncias próprias. Mas a célula do tecido epitelial não pode produzir para a mesma função uma mesma substância, porque não serve para lá, e seria uma perda de energia e poderia gerar problema. Então, o DNA, por processo que nós desconhecemos, ele é impedido de se transcrever para formar proteínas. E esse impedimento ocorre porque a cromatina está condensada devido a outras proteínas chamadas histonas. Ela estando condensada, ela não se abre para ser transcrita nem replicada. Então essa é uma maneira de controlar a manifestação do gene. Genes específicos formam proteínas, e essas proteínas específicas trabalham em células diferentes. Não, células diferentes têm que ter grupos de proteínas diferentes para funções diferentes, né? Produzir hormônios diferentes, por exemplo. Ao microscópio eletrônico, então a cromatina tem essas granulações, nós mostramos lá, e condensações. Aqui não está condensada, chama eucromatina. Aqui está condensada, heterocromatina. E esse grau de condensação está associado ao estado funcional do DNA. Então, o DNA é uma dupla hélice, né? Tá aqui, ó. Vamos fazer assim, ó, vamos representar esse DNA aqui por essa linha aqui, ó, roxa, tá? Se esse DNA está aberto, então ele está pronto para formar outro DNA, e ele está pronto para formar RNA, e RNA forma proteína. Mas se ele estiver assim, ó, as enzimas não conseguem fazer com que ele forme DNA e nem RNA. Então, esse enrolamento é heterocromatina. Esse desenrolado, não está assim tão retinho, bonitinho, mas vamos dizer que esteja assim, ó, ele é a eucromatina. A eucromatina está pronta para formar RNA, o DNA dela, para formar RNA, ou para ser duplicado. A heterocromatina não. E tem dois tipos de heterocromatinas. Tem a heterocromatina constitutiva, nós vamos mostrar o que é centrômero. O centrômero é a parte que une os cromossomos. Altamente repetitiva, tem uma mesma sequência de bases. Essa constitutiva, ela na mesma espécie, a mesma região do DNA está condensada e não serve para transcrever. No caso que nós falamos, a cromatina sexual, que é o cromossomo X das mulheres, aqui representado pelo leucócito, que nós trouxemos a figura de lá para cá. Okay? Já a facultativa significa que uma região do DNA numa célula ele é heterocromatina, na mesma espécie em outra célula não. Por exemplo, o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, nas células que produzem o hormônio do crescimento, ela tem que ser eucromatina. Em todas as outras células que não podem produzir o hormônio do crescimento, essa região do DNA forma heterocromatina, está condensada para não formar o hormônio do crescimento. Isso é um dos exemplos. Lactase, a enzima que digere a lactose. As células que vão produzir lactase do intestino tem que ter eucromatina na região do DNA que vai produzir a enzima lactase. Mas não faz sentido uma célula epitelial, uma célula do olho, da orelha, produzir uma lactase. Então, nessas células que não produzem lactase, essa é uma das maneiras do organismo ter homeostase, o organismo pluricelular, não vai produzir, portanto, vai ser heterocromatina. Por isso que ela é chamada de heterocromatina facultativa, devido ao fato dela estar como heterocromatina em umas células e eucromatina em outras células, né? Nós falamos do estado metabólico. Esse núcleo aqui é um núcleo
de alto estado metabólico de um neurônio. Essas células aqui são células que não precisam de um metabolismo alto. Os oligodendrócitos formam a bainha de mielina no sistema neural central. Portanto, não há necessidade de ter um metabolismo alto. Então, parte da cromatina está bem condensadinha aqui, ó, como vocês podem ver. Essa cromatina bem condensada significa que a maior parte da cromatina não está trabalhando, não está formando RNA, não está sofrendo transcrição. As histonas, aqui representadas, estou colocando de roxo aqui na figura ao lado, as histonas são proteínas específicas que formam nucleossomos. Nucleossomo é um conjunto de histona em que elas se juntam para formar o que nós chamamos de nucleossomo, onde a cromatina está envolvida. Observa, ali nós temos o DNA, vou colocar vermelho, a fita de DNA enrolando aqui, ó, nesse grupo de histonas aqui. Forma esses nucleossomos. Então o DNA ele é organizado por proteínas chamadas histonas, que são proteínas básicas. Aqui tem um erro, aqui é uma vírgula, tá? H1, H2A, H2B, H3 e H4. Aqui ao lado está a organização dessas histonas. A H1 é que fica de fora, como se amarrasse essa fita. Você passa a fita em volta e coloca uma amarra ali, ela gruda, né, o DNA nesse outro grupo aí, ok? Essas são as proteínas histônicas. As proteínas não histônicas são as proteínas de reparação. Replicação do DNA, reparação do DNA, que sofre lesões, por exemplo, né? E que podem ativar ou reprimir genes. Então, por exemplo, quando uma grande quantidade de substância é produzida, vou dizer, nós podemos produzir enzimas digestivas, mas elas serão liberadas durante a digestão. Aí é necessário produzir mais. Então, não é o tempo todo ocorrendo o processo de produção de enzima digestiva, certo? Ora, como isso acontece, o que nós temos? Proteínas específicas que ativam ou reprimem determinados genes para determinadas substâncias. Nós vimos que isso acontece via mensageiros, né? Tem os mensageiros que atuam diretamente no DNA, na aula sobre comunicação celular. E o valor que determina a quantidade de pares de base no DNA é chamado de valor C. Esse valor C indica assim, quanto maior o seu DNA, mais complexo você é, em termos de espécie. Isso é uma situação interessante. Por quê? Quando foi feito o projeto Genoma, lá no final da década de 80, início da década de 90 do século passado, né? Mais para o início da década de 90, eles achavam que encontrar o DNA humano com maior quantidade de base, maior quantidade de genes, de fato é um dos maiores, mas a gente tem menos genes do que alguns insetos, por exemplo. E aí essa explicação do valor C acaba não sendo assim tão homogênea em explicar a complexidade dos organismos, que a quantidade de bases, o DNA é formado por uma pentose, um fosfato e uma base nitrogenada. As bases são fundamentais para o DNA, porque a base nitrogenada é uma molécula específica do DNA e do RNA, né? Então, quanto mais base, maior o DNA, maior o comprimento da fita do DNA. Okay? O DNA humano de uma única célula tem cerca de 1,5 m a 2 metros de comprimento. Então, é uma molécula muito extensa e muito fina. Precisa estar enovelada, né, no espaço tridimensional do núcleo. Mas nós verificamos que realmente, tirando algumas considerações específicas, que seria uma produção de determinadas substâncias para sobrevivência, o DNA é bastante complexo nos seres mais complexos. Nessa relação que nós já fizemos, DNA, RNA, proteína, o que foi descoberto no projeto Genoma? Que a gente achou que, descobrindo o DNA, nós saberíamos que o DNA formaria proteína e a gente ia conseguir atuar no DNA e controlar as proteínas. Não deu certo. Por quê?
porque o mesmo gene, que é uma sequência de base nitrogenada, que forma o RNA, ele não é exatamente idêntico ao RNA que vai formar a proteína. E aí, nesse processo de tradução, esse RNA aqui pode ser embaralhado. Então, um mesmo gene pode formar várias proteínas. Ora, o indivíduo nasce, precisa tomar leite. Aí ele tem que produzir lactase no intestino, pelas células intestinais, no estômago também. Com o passar do tempo, ele começa a ter deficiência de lactase. A deficiência de lactase é um problema que o indivíduo, inclusive, tem dores abdominais, diarreia no adulto. Então aquele gene parou de funcionar e parou de produzir lactase? Lactase não. A lactase não é a mesma mais, ela não está funcional mais. Então, o mesmo gene que produzia lactase funcional na criança, por um motivo que nós desconhecemos, acaba produzindo uma lactase defeituosa. O mesmo acontece com a diabetes. A produção da insulina. O diabético tipo 2, no começo da doença, ele produz muita insulina, só que a insulina dele não é mais igual era anteriormente, por processos de controle do DNA que nós desconhecemos. Aí o que acontece? Passa a não ser funcional a insulina e ele passa a ter problemas metabólicos. Cromossomos. O que é o cromossomo? O cromossomo, ele é a cromatina condensada. A cromatina se condensa tanto que forma o cromossomo. Olha aqui nessa figura 2 aqui, ó, que tem o número 1. Isso aqui é a cromatina. Aí ela vai se condensando e forma o cromossomo. Isso aqui tudo é cromatina condensada, ó. Isso aqui ligado por um centrômero aqui no meio, vou colocar aqui, ó, esse é o centrômero, é um cromossomo. Cada braço do cromossomo também tem um centrômero, ele se divide, chama-se cromátide. Então aqui nós temos, ó, cromatina, que é DNA mais proteínas, cromossomo aqui embaixo e cromátide, que é cada braço do cromossomo, tá? Então veja bem, o que nós vamos falar? O que nós vamos entender? Por que é necessário que essa cromatina se condense? Eu falei que ela tem numa única célula de 1,5 m, 2 metros de comprimento. Veja bem, como é que você vai arrastar isso? É como você ir para o supermercado, comprar papel higiênico de 40 metros e desenrolar e sair puxando para sua casa. Não é adequado. Como é que nós vamos puxar então o DNA? Ele precisa se duplicar para que as células continuem idênticas à célula inicial, a célula que a formou. Para isso então ocorre a condensação da cromatina, e essa cromatina condensada se divide em grupos. Esses grupos são os cromossomos, que formam o que nós chamamos de cariótipo. Esse cariótipo é o conjunto de cromossomos de uma espécie, que varia de espécie para espécie em termos de número e forma. E aí esses cromossomos são puxados, você vai lembrar, pelos microtúbulos, que nós estudamos já anteriormente. E aí o que vai acontecer? Vai facilitar o processo de separação do DNA duplicado entre as células filhas. Compreende? Aí, dessa maneira, a duplicação é essencial, a condensação da cromatina formando cromossomo é essencial para a manutenção da vida, porque as células precisam se dividir. E aí, isso acontece em ciclos mais ou menos longos nos eucariontes. Varia de célula para célula a velocidade de reprodução dela, né? Por exemplo, um tecido do intestino ele tem que ser trocado entre 3 e 5 dias para a gente competir com as bactérias que tem lá. Já as células da pele demoram mais, cerca de 120 dias, 180 dias para serem trocadas, células da epiderme. E tem células que demoram muito para se multiplicar, só multiplicam se elas tiverem, quer ver assim, uma lesão, por exemplo, uma lesão no tendão, você se machucou, os fibroblastos então formam mais fibroblastos para poder cuidar daquela lesão, mas sem a lesão, normalmente
eles não se multiplicam, eles ficam em estado estacionário, como fibrócitos, células que diminuem o metabolismo, o núcleo fica mais escuro. Do fibroblasto que está trabalhando, o núcleo é mais claro, agora você já sabe por quê, né? Mas os tempos de divisão são diferentes para as células do mesmo organismo, ok? Então, esses cromossomos duplicados formam as cromátides irmãs. Olha aqui o cromossomo aqui em cima, na figura de cima, unido pelo centrômero. Cada bracinho que eu desenhei chama cromátide depois de separado. Então, o cromossomo tem um material duplo, porque essa cromátide aqui, ó, ela é igual a essa outra, foi copiada uma da outra aqui. Ok? Aí vai uma cromátide. Essas cromátides unidas vão para a outra célula. A célula formada, nós vamos ver isso na mitose, ok? Esse centrômero é chamado constrição primária, e em volta dele tem uma placa chamada cinetócoro, em que prende-se os filamentos de microtúbulos, que vão atuar no processo de divisão celular, fazendo com que lá na anáfase, fase da mitose, os cromossomos sejam puxados para os lados da célula para que a constrição no meio separe as duas células, processo chamado de telófase, né? Alguns cromossomos, aqui embaixo, nessa figura de baixo, estou aqui mexendo, isso aqui é o centrômero. Alguns cromossomos têm uma constrição secundária. Essa constrição secundária pode ser aqui, mais ou menos. Aí tem esse DNA que está em cima aqui, chama DNA satélite. Normalmente é o DNA que forma RNA ribossômico. Aí ele é chamado de DNA ribossômico. Não vai caber para escrever aqui em cima. Esse satélite aqui, ó, que é um DNA-R, porque é o DNA específico para formar o RNA que vai fazer parte dos ribossomos, que é a estrutura supramolecular responsável por formar proteínas, né? Devido a essas características, os cromossomos podem ser classificados de forma diferente. Aí, quem for estudar cariótipo, hoje não tem tanto isso mais. Houve uma época que isso aqui era toda uma técnica, né? Existia um médico geneticista, os biólogos, biomédicos, farmacêuticos se especializavam em genética, e aí você jogava uma droga colchicina nas células que paralisava o movimento dos microtúbulos, a célula paralisava em metáfise, você tirava a foto do núcleo, fotomicroscopia, aumentava e separava e analisava o cariótipo para ver se não tinha defeito. Então, por exemplo, a trissomia do cromossomo 21 tem que ter 2, se você tiver 3, tem um a mais. O excesso de material genético faz com que ocorra um problema, que é o caso da trissomia do 21, são as características da síndrome de Down, né? Mas tem trissomia do cromossomo 1, do cromossomo 2, os cromossomos são numerados de acordo com as formas dele. Aqui você vai ver, ó, os cromossomos grandes, os cromossomos 1, 2 e 3 do humano, são 22 cromossomos ditos autossômicos que não são responsáveis pelas características genéticas do indivíduo. E os sexuais são, aqui ó, 2x, que eu acabei de representar, esse pequenininho aqui é o Y. Então, o homem tem a característica XY, e o cromossomo, olha só, veja que os cromossomos são homólogos, né? Eles são idênticos, olha aqui, ó, são idênticos, significa que nessa mesma região aqui tem o mesmo gene. No caso do homem, não. O cromossomo Y é menor que o X, então ocorre uma produção de substâncias no homem que não produz na mulher. Por exemplo, a enzima capaz de transformar a progesterona em testosterona que está no cromossomo sexual X. E nesse caso do cromossomo sexual X, que ele vai gerar essa produção e não vai ser reprimido pelos genes do Y. Uma coisa desse tipo, assim, mais ou menos. Não quero entrar em detalhes nem confundir nada, mas assim, entenda aqui. Os cromossomos, eles são feitos aos pares. Vou representar aqui, ó. Esse aqui é outro cromossomo, ok? Numa mesma região, que ele foi duplicado, esse gene aqui representa aquele mesmo gene, e aqui representa o mesmo gene. Então, olha o que vai acontecer. Um cromossomo X é grandão, o cromossomo Y é menorzinho. Aí fica sobrando essa parte aqui, ó, a mais. Que na mulher,
o X, ele não funciona, ele não é funcional. Essa parte aqui, então, o que que acontece? Ela produz no homem a mesma coisa que produz a mulher. Tá vendo aqui? Obviamente. Eu falei testosterona, né? Ela vai produzir a progesterona. O que que vai acontecer aqui? Esse aqui é o X, esse aqui é o Y. Então, esse X aqui, ele vai produzir uma enzima, vamos dizer que ela produz progesterona, ele vai produzir uma enzima que transforma a progesterona em testosterona, assim fica melhor. Perdão lá, eu tinha falado testosterona. Então, todas essas características aqui, ó, somadas, né, geram diferenças na mesma espécie de gêneros, diferença inclusive morfológica. A deposição de gordura nas mulheres ocorre no quadril e nas mamas e na barriga. No homem, normalmente é na barriga, não ocorre tanto no quadril, com algumas exceções, nem na coxa, né? A mulher vai ganhando peso, ela vai ganhar no quadril e nas coxas. E nas mamas, a barriga também, um pouco. No homem não, já vai direto para a barriga. Então, características sexuais secundárias, ok? Então, essa região que tem, vou fazer um cromossomo aqui igualzinho a esse aqui, por exemplo. Nessa região, aonde esse cromossomo aqui, ó, tem o gene igual ao outro cromossomo, é chamado de locus gênico. O plural de locus é loci, do latim, né? E esses cromossomos aqui, esses genes são chamados alelos. Alelo significa similar, mesmo local, do latim. Isso é chamado locus gênicos. Então, os cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que foram duplicados na mesma região morfológica dele, que tem um gene e tem um outro gene também, ok? Então, nós já falamos que existem os autossômicos, que não apresentam as características sexuais, e os cromossomos sexuais, que variam. No ser humano, são 22 autossômicos e 2 sexuais, XX para as mulheres, XY para o homem, né? Aí eu falei o caso da colchicina, que é a droga utilizada para parar a metáfise. Ela foi talvez o primeiro quimioterápico para o câncer, porque impede a multiplicação celular, só que os efeitos colaterais são muito grandes da colchicina na quimioterapia, gerando situações muito desagradáveis, né, para o paciente que apresenta o câncer. Quando nós utilizamos o termo diploide, então, quantos cromossomos tem aqui na espécie humana? A gente fala 22, né, mais XY, por exemplo, ou XX aqui. Então, se a gente for verificar aqui a quantidade de cromossomos, eles estão duplicados, né? O que apresenta aqui em termos de quantidade deles, né? Quando nós utilizamos o total de cromossomos, nós dizemos diploide. E haploide é a quantidade de cromossomos. Então, em termos autossômicos, no ser humano, N é igual a 23. Mais um sexual, né? Não 2 sexuais. Isso é importante que entenda. Então, quantos cromossomos tem nas células normais, não sexuais? 2N. Ó, o dobro, 46. Ok? Então, isso é bem importante nós entendermos, certo? O N é metade do número de cromossomos. Evidentemente que dá em termos de diferenças, né? No caso, tem o X para a mulher e o Y para o homem, que é a característica masculina dele. Então, o número de cromossomos da espécie humana em termos de M e 2N. Por que a gente separa isso? Porque o N está nas células sexuais, no espermatozoide e no zigoto, certo? Entenderam isso? Bem tranquilo. Então, os cromossomos são organizados aos pares. Vou representar aqui do lado, que você vai entender. Ó, nós contamos aqui 22 cromossomos, ó, até aqui, ó, 22 autossômicos. E tem mais esses dois aqui. Entende? Só que esses dois aqui, ó, se eu for considerar metade, ou eu considero X para um, Y para o outro. Por quê? Porque tem espermatozoide, a mulher vai formar o ovócito 22 autossômicos mais X, concorda? E o espermatozoide tem dois tipos, 22 autossômicos mais X, aí se o espermatozoide for X, misturando com o X, juntando com o X do ovócito da mulher, vai dar uma menina. Se o outro espermatozoide for 22 autossômicos mais Y, vai ser um menino. Então tem dois tipos, no caso de cromossomos sexuais para o homem, mas só um tipo
para a mulher. Independente, nós não sabemos qual, se é do homem ou da mulher, pelo menos até agora, ou até onde eu li, qual que vai deixar de ser funcional. Então, no caso da mulher, voltando aqui, ó, o caso da cromatina sexual, esse aqui é um dos X que estão inativos. A mulher tem 2X. Um deles não vai funcionar. Qual? O que veio do homem ou o que veio da mulher? Não sabemos, pelo menos até onde nós lemos. Até onde eu li, existia uma teoria dizendo que provavelmente era da própria mulher, que já ia com a cromatina na forma de heterocromatina, mas não foi uma explicação com evidências científicas, né? Então, durante a evolução do processo de entendimento de como que nós somos semelhantes aos nossos pais e como que as células são idênticas umas às outras, buscou-se entender o que passava de pai para filho. Tem histórias interessantes disso, você pode procurar. Lá no século XVII, no século XVIII, o pessoal achava que existia o homúnculo, existia um homenzinho minúsculo nos espermatozoides do homem, e o homem guardava esses homúnculos, e aí ele passava para a fêmea, para a mulher, e aí ele se desenvolvia lá dentro. Chama teoria do homúnculo, mas evidentemente que não é real, não se tinha conhecimento celular, nem de metabolismo celular, para nós entendermos essas coisas. Então, com o passar do tempo, a ciência foi evoluindo, e aí nós fomos juntando informações para entender onde é que estava o código genético. Veja bem, são 4 biomoléculas. Lipídio, glicídio, ou carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos. Então hoje nós já falamos que os ácidos nucleicos, eles formam o código genético. Hoje, antigamente já descartaram lipídio, descartaram glicídio. Por quê? Você imagina se o código genético está no lipídio, o indivíduo gordo tem mais código genético, aí ele emagrece, perde código genético, não faz sentido. Mesma coisa de glicídio, então ficou assim, determinadas proteínas ou ácidos nucleicos. A questão era saber qual dos dois é que era o responsável por manter a passagem das informações fidedignas de uma célula para outra. Evidentemente que ele tem que ser estável, porque se ocorre uma variação de quantidade dessa biomolécula que tem o código genético, que deve ser passado de pai para filho, durante a vida do indivíduo, o código genético seria deteriorado com o passar do tempo. Isso não podia acontecer. Então, os experimentos, as ideias começam lá em 1868, no século XIX, com Friedrich Miescher, que examinou o pus de bandagens cirúrgicas, e lá ele já se conhecia lipídio, carboidrato, um pouco de proteína. Ele isolou uma substância que ele chamou de nucleína, porque essa substância era rica em fósforo. E ele achou que essa substância estava no núcleo das células. Lembra que pus, ele é formado principalmente pelos leucócitos, pelos glóbulos brancos que se alimentam dos micro-organismos que estão ali na ferida, principalmente bactérias, né? E são células que morreram. Então ele pegou aquilo, fez lá uma análise química e histológica do processo, e principalmente química, e chegou a isolar uma substância que ele não sabia o que era, que ele chamou de nucleína. Um isolamento perfeito de uma substância pura é muito difícil hoje, imagina naquela época. Muito tempo depois, olha só, de 68 para 44, cerca de 80 anos, Avery McLeod e McCarthy conseguiram ter a primeira evidência de que o DNA possuía informação genética, através desse estudo que está representado do lado direito aqui, que é um estudo que é visto até no ensino médio, na chamada reprodução bacteriana, na transformação bacteriana. Só que essa transformação bacteriana foi estudada antes por um indivíduo chamado Griffith, que fez esse experimento. Eles então, Avery McLeod e McCarthy, sugeriram que esse fator que transformava as bactérias, ele era o fator associado ao código genético. Então, o experimento de Griffith foi o seguinte: pegou umas bactérias vivas, não virulentas, e injetaram nos ratos. Os ratos sobreviveram. Pegaram bactérias virulentas, tá? Ela é a maiorzinha aqui, porque é a cápsula bacteriana que é patogênica.
injetaram em ratos, aqui está parecendo mais camundongo, e eles morreram. Aí pegaram as bactérias virulentas que foram mortas pelo calor e injetaram nos ratos, eles não morreram. Aí o que acontece? Pegou bactéria virulenta morta pelo calor e bactéria não virulenta viva, injetou nos ratos. O que aconteceu? Morreram. O que significa isso? Ora, a não virulenta, para se transformar em virulenta, é porque a virulenta passou algum fator para ela. E esse fator que foi passado só poderia ser o material genético, porque transformou o metabolismo dessas bactérias não virulentas. Esse fator transformante foi considerado como material genético. Então, o experimento de Griffith está explicado aqui, né? Nós escrevemos. No entanto, esse material que ele tirou das bactérias, ela estava cheia de impurezas. Era uma mistura de proteína com ácidos nucleicos. Aí, então, é proteína ou ácido nucleico? Não sabemos ainda. Então, inteligentemente, trataram esse fator com protease. Protease digere proteína. Ora, as proteínas morreram e a transformação ocorreu. Ou seja, o que era o outro, além da proteína? O DNA. Quando tratou com DNase, aí não ocorreu a transformação no mesmo experimento. Portanto, não eram as proteínas. Eliminando a proteína, sobraram os ácidos nucleicos como material genético. Então, essa foi uma evidência mais importante de que o material genético que é passado de pai para filho, no caso, inclusive, de célula mãe para uma célula filha, né? É o DNA, ou melhor, é o material genético. São os ácidos nucleicos. Eu falei DNA, mas DNA e RNA são os ácidos nucleicos. Em 1952, Hershey e Chase rastrearam o fósforo do DNA e verificaram que o DNA é o responsável pela informação genética. E eles fizeram isso também numa reprodução bacteriana, mas utilizando bacteriófagos. Eles fizeram então esse rastreamento do fósforo. Lembra que um DNA ele é formado por fosfato, uma base nitrogenada, um açúcar e aqui a base nitrogenada, tá? Aqui a base nitrogenada. Se for o RNA ribose, se for o DNA desoxirribose, aqui um fosfato. Certo? Então eles rastrearam o fósforo e descobriram que o fósforo era passado, né, de bactérias e, em geral, estavam associados ao material genético. Restava saber, então, isso chamado no outro tipo de reprodução bacteriana, né, não reprodução, né, na verdade, na ação do bacteriófago, que é um vírus que ataca as bactérias. E ali eles fizeram a descoberta. Outra coisa que restava, então, era a estrutura do DNA. Já se conhecia a estrutura de proteínas, formada por aminoácidos, lipídio, por ácidos graxos, glicídios, formado pelas oses, né? Pentose, hexose, heptose, tetrose. E a estrutura do DNA ainda não era conhecida. Inicialmente, o Chargaff e colaboradores, na década de 40, ele reuniu várias evidências buscando material genético. Então, já se sabia, já se tinha uma ideia que era o DNA, não era certeza, mas então ele foi estudando o DNA e verificou que ele variava de espécie para espécie, como o material genético é diferente de espécie para espécie. Ali era uma dúvida. DNA de diferentes tecidos da mesma espécie têm a mesma composição de bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, por exemplo, se tivesse 20% de base nitrogenada numa espécie de adenina, todos os tecidos da mesma espécie têm 20% de adenina. Se uma outra espécie tem 35% de adenina, todas as células que tinham DNA daquela espécie tinham a mesma quantidade. O material genético precisa ser estável. Se ele não for estável, vai haver modificações de um indivíduo para o outro, de uma célula para outra, né? Outra coisa importante, ele verificou que a composição do DNA não se alterava com a idade. Muito importante. Então, fatores de peso, avanço de idade, metabolismo não pode alterar o material genético, senão o indivíduo mudaria, né? E acontece nesses filmes aí da Marvel, né? O pessoal está transformando aí
lá, que é a teoria, né? O indivíduo ganha poderes. Ninguém vira o super-herói de laboratório, que é um rato, né? Está cheio de rato lá, ninguém vira o homem-rato. Em todos os DNAs, a quantidade A mais G, adenina, guanina, é igual à quantidade de citosina mais timina do DNA. Foi chamado de regra de Chargaff. Foi importante para a evidenciação da estrutura do DNA. Na década de 50, Rosalind Franklin e Maurice Wilkins trabalhavam com difração de raio-x. Você joga um raio-x numa estrutura cristalizada, pega a imagem que é projetada, aumentada muitas vezes, você estuda a estrutura daquela molécula. E eles verificaram que a estrutura era helicoidal, né, uma forma de hélice, e era periódica, se repetia determinados sulcos. Do lado da sala desses dois, haviam dois outros cientistas, chamado Watson e Crick, que ficavam ouvindo a conversa dos dois ali, de porta a porta. E aí eles começaram a usar a cabeça e começaram a pegar as ideias do Maurice Wilkins e da Rosalind Franklin, considerando que a Rosalind Franklin seria a pessoa que mais entendia de difração de raio-x, pegaram as ideias e fizeram uma maquete de madeira e arame, pegando as moléculas que eles achavam que era o DNA, ou seja, fosfato, ribose e base nitrogenada. E começaram a organizar isso como um quebra-cabeça, para verificar se formava essa estrutura helicoidal e periódica. Aí eles observaram que quando era do mesmo sentido, né, não formava essa hélice. Aí eles colocaram de ponta cabeça uma fita que eles fizeram e a hélice se formava. Então eles, sem fazer os experimentos, pegando os dados de outros cientistas, né, nesse caso não tinha sido publicado ainda, tanto é que o Maurice Wilkins recebe o Prêmio Nobel de 1962 do Watson e Crick. Interessantemente, a Rosalind Franklin não. E aí nós não vamos entrar nesses detalhes, mas é algo nada ético, pelo menos poderia ter dado para os quatro. Mas de qualquer forma, eles então conseguiram montar esse modelo em um paper de 3 páginas, 900 palavras, publicado na Nature em 1953. Eles então propõem a estrutura do DNA, verificado depois, mais tarde, que eles parece que tinham razão, e aí eles ficaram famosos como os indivíduos que elucidaram a estrutura do material genético ou do DNA. Então essa questão do suco principal e secundário aqui tem a ver com a estrutura helicoidal e periódica, e as fitas são antiparalelas. Então, se uma fita tem um sentido para baixo, a outra fita tem um sentido para cima do DNA. Esse sentido para cima é o seguinte, ó, esse carbono aqui, ó, é o carbono 5' e esse carbono aqui é o carbono 3'. Então, por isso que é 5', 3'. Olha que do outro lado está de cabeça para baixo. Você está vendo? Então, se ele está de cabeça para baixo, né, esse aqui é o carbono 3', esse aqui é o carbono 5'. Então, essa fita está nesse sentido. Isso é chamado fita antiparalela. Então, esse foi um quebra-cabeça para desvendar isso. Aí, o Watson e Crick, eles postularam também que o DNA poderia se duplicar, ele precisava se duplicar para passar para outra célula, utilizando uma fita antiga, uma fita molde, e aí dessa fita molde, uma outra fita nascia. Isso aí foi verificado depois que eles postularam isso, um experimento em 1958, Meselson e Stahl, pegaram um DNA e marcaram esse DNA de Escherichia coli com nitrogênio radioativo. E eles seguiram esse nitrogênio radioativo. Então aqui, essa primeira fita aqui, ó, que representa o DNA, que eu coloquei como se fosse uma escadinha. Na primeira divisão, acredita-se que aconteceu isso. Por quê? Digamos que a densidade aqui, ó, é uma densidade X. Essa densidade é menor que X, por quê? Porque aqui nessa outra fita aqui, ó, tem nitrogênio 14. E aqui só tem nitrogênio 15, nitrogênio da base nitrogenada, tá? E esse aqui é menor do que X, vamos chamar isso aqui, ó, essa densidade é igual a Y e X maior que Y. O que significa isso?
significa que essa densidade primeira é maior que a densidade segunda. Vamos chamar então essa outra densidade aqui de Z, e aí nós vamos ver que a densidade de Z é menor do que a densidade de Y. Obviamente que é menor que a densidade de X. O que significa aí? Isso aqui foi feito utilizando centrífuga e verificando a densidade do material genético. O que significa isso? Que colocado nitrogênio 15 na bactéria, ela vai se dividir e pegar o nitrogênio do ambiente, que é o 14, que é mais leve. Então, observa-se que o que foi acontecendo? A densidade na primeira geração é intermediária, na outra geração ela está bem menor, até chegar num ponto que a densidade vai tender à densidade do nitrogênio 14. Significa que ocorre uma incorporação no processo. Uma incorporação em que uma fita, o DNA antigo, serve de molde para o DNA novo que é formado, ok? É que a gente está vendo aqui, ó, o que acontece aqui do lado, ó, que é a conservativa, seria cada fita, duplicação conservativa. Cada fita, cada DNA forma, a fita antiga permanece, forma uma nova completamente nova. A DNA semiconservativa, uma fita antiga forma uma fita nova. E a dispersiva, aí cada pedaço forma uma coisa diferente. Aqui é para você ver que isso aqui foi observado no experimento de Meselson-Stahl. Nessa situação aqui. Mais ou menos, né? Mas, de qualquer forma, hoje nós temos certeza que o DNA é um material genético. Então, como que o DNA se duplica? O DNA ocorre em diversos pontos. Lembra que nós estamos falando de 1,5 m, 2 metros de tamanho de uma fita, né? Em regiões chamadas réplicons, que são regiões específicas onde o DNA começa a replicar. Você tem aquele DNA lá de vários metros, aí você tem algumas regiões aí que são específicas em que ele deve começar a replicar ali. E em várias regiões ao mesmo tempo. Você imagina um processo microscópico, até submicroscópico, gerando a duplicação do DNA, e essa duplicação do DNA sendo gerada a partir de um único ponto e as moléculas minúsculas correndo quase 2 metros assim, para fazer a duplicação. Não pode. Então tem que acontecer em vários tempos. Ela é bidirecional, ela ocorre numa fita e na outra fita, uma numa direção, outra na outra direção. Pode seguir aqui, ó. Direção da esquerda para a direita, aqui embaixo, da direita para a esquerda. Ela é semidescontínua, como nós mostramos no slide passado aqui, ó. Semiconservativa e também semidescontínua, ok? E ocorre em direções opostas, como nós mostramos, é bidirecional e oposta. Tem uma fita líder, que é uma fita que vai ocorrer a replicação mais rápida e direta, e uma fita descontínua, hoje ela é chamada de lenta, né? Replicação lenta ou atrasada, né? Aqui eu estou colocando o termo atrasado, não está no texto, tá? Então veja que a replicação, as enzimas são específicas sempre no sentido 5' para o 3'. Se ela vem da direita para a esquerda, ó, aqui é 3' para o 5', aí não dá. Então, como ela não faz essa replicação, pequenos pedacinhos são feitos, chamados de fragmentos de Okazaki, e depois esses fragmentos são unidos. Então a replicação de uma fita não é igual à replicação da outra fita. As moléculas que fazem a replicação são as DNA polimerases. Na bactéria, são as DNA polimerases 1, 2 e 3. No indivíduo eucarionte, são alfa, beta, delta e epsilon. As DNA polimerases são 4 e têm funções diferentes. No caso da DNA polimerase das bactérias, né, elas são 3 tipos e usados nos organismos romanos. No caso, as letras gregas determinam as DNA polimerases dos eucariontes. As DNA polimerases, elas selecionam a base que entra, isso aqui é importante, então ela escolhe se tem timina, de um lado tem que entrar o quê? É CGAT. Então, se tem timina, tem que entrar adenina. Se tem citosina, tem que entrar guanina. Aqui ó, está representando isso. Aqui, ó.
nessa imagem, ó, se tem timina aqui, tem que ter adenina aqui. Se tem citosina aqui, tem que ter guanina aqui, tá? Que é a complementariedade de base. Então ela escolhe quem entra, a DNA polimerase escolhe. Gera o crescimento sempre na direção 5', 3', sempre na direção 5', 3'. Necessita de um segmento chamado primer, que é feito de nucleotídeos de RNA para iniciar. Então, antes de começar, existe um primer. Esse primer vem de primeiro mesmo, e a partir desse primer formado inicialmente é que o processo vai continuar. Nós vamos passar um vídeo para informar sobre isso, né? Então, as DNA polimerases, como nós falamos, 1, 2 e 3 nas bacterianas, alfa, beta, delta e epsilon. Esse delta como nome? Agora melhorou. Não, piorou. Delta e epsilon. Então, como é que ocorre o processo de replicação? Primeiramente, desenrola o DNA, que ele está enrolado. A enzima que faz isso chama helicase. As fitas têm que se manter separadas para não voltar a se enrolar. Quem faz isso são as proteínas SSP. Quando você desenrola aqui uma corda enrolada, ela superenrola lá, superenovelamento. Aí precisa desfazer isso. As enzimas que fazem isso são chamadas topizomerases, na qual a mais conhecida é girase. Então essa é a mais aqui. O primer é produzido por uma RNA polimerase, não DNA polimerase, e a partir desse primer começa o processo de replicação e depois ele é removido. E do outro lado, na fita atrasada, ocorrem os fragmentos de Okazaki, que é ligado depois pela chamada DNA ligase. Ok? Ora, a melhor maneira de ver isso é através da visão. Então, nós vamos abrir aqui uma página, aqui é do YouTube. Nessa página tem um vídeo da duplicação da molécula de DNA explicado detalhadamente. Então nós vamos a replicação ouvir isso do agora DNA. E ver. O DNA é uma molécula composta por duas fitas. Essas fitas estão torcidas formando uma dupla hélice. Cada uma das fitas é composta por uma sequência de 4 bases químicas, que são representadas pelas letras A, C, G e T. As duas fitas de DNA são complementares, o que significa dizer que toda vez que aparecer a letra T em uma das fitas, na fita oposta a gente vai encontrar obrigatoriamente a letra A. E da mesma forma, toda vez que a gente encontrar a letra C, na fita oposta a gente vai encontrar a letra G. Cada fita vai ter uma extremidade 5' e também 3'. Essas extremidades também estão em oposição. Não está aparecendo. Vou colocar então lá na aula, eu vou colocar esse link. Me perdoa, tá? Vamos voltar para a aula. Eu não percebi que não estava aparecendo, não. Então eu vou colocar lá e você, quando chegar nesse momento, você pula para assistir esse vídeo, né? Interessantemente aqui, ó, não tá, demorou até para aparecer os slides da aula. Eu vou pegar isso aqui, vou copiar isso e vou colocar lá no texto da aula para vocês assistirem o vídeo, ok? Para o pessoal que está fazendo o curso da Biologia Geral, já foi colocado no Moodle, mas o pessoal que vai assistir só no YouTube, eu vou colocar lá esse vídeo, ok? Então veja bem o que vai acontecer. Eu aqui nem percebi que não estava passando vídeo, né? Outra coisa importante para a sobrevivência do indivíduo, da célula, é o que o DNA precisa ser reparado. Ele é destruído por vários fatores químicos e físicos e ambientais.
Mas as bases, as DNA polimerases, fazem a leitura de prova, que é escolher a base, reconhecer a base e colocar a correta devido à complementariedade. Mas veja bem, o DNA é uma fita dupla. Se essa fita aqui, ó, se esse pedacinho aqui é destruído, ó, o que vai acontecer? Vamos ter isso aqui, ó. Esse pedaço aqui é copiado e fica tudo certinho. Ó, fica tudo certinho. Mas, e se o DNA for cortado nas duas fitas? Não tem mais o que fazer. Aí vai ter mutação e vai ter problemas. Uma das causas de processos de divisão celular problemático, em que se a célula não for destruída, pode ser que gere uma mutação e um câncer. A célula fica mudada e aí tem um câncer, tá? Então, a DNA polimerase tende a remover constantemente as bases erradas se ocorrer algum processo de replicação. E os principais causadores químicos da destruição do DNA que quebra a fita, as duas fitas, são os ROMs, que do inglês, né, metabólitos reativos do oxigênio, conhecidos principalmente com termos de radicais livres. Um dos principais metabólicos reativos do oxigênio são os peróxidos de hidrogênio, como a água oxigenada, que inclusive tem os peroxissomos feitos para destruir a água oxigenada, tá? Então veja só que coisa interessante isso. A radiação também pode quebrar em dois lugares, mas só se ela for muito forte. Mas pela radiação solar, por exemplo, ocorre a formação dessa estrutura aqui, ó, que eu acabei de fazer chaves, que são dímeros de timina. A timina de cima se une com a timina de baixo através de uma ligação covalente, e aí a partir daí não tem como fazer a replicação. A DNA polimerase não reconhece esse dímero aqui. Então ele precisa ser tirado, né? Ele precisa ser tirado. Esse é um tipo de mutação que ocasiona o câncer de pele devido à insolação excessiva, ou tomar sol com falta de protetor, ou sol excessivo com protetor que não é suficiente, tá? Esses dímeros de timina são formados então em processos radioativos, principalmente solar. Como que as DNA polimerases fazem a reparação? De uma maneira específica, ela reconhece a alteração da base, então o tempo todo no DNA tem DNA polimerase se ligando ali na fita todinha, verificando. É claro que ela não pensa nisso, né? É um processo teoricamente aleatório, verificando se tem defeito. Aí ela reconhece a alteração e corta a parte defeituosa, são as endonucleases. E aí depois, a segunda parte, ocorre a remoção da parte com defeito e colocação de uma nova fita também via DNA polimerase, tá? Uma outra maneira de se proteger o organismo pluricelular tem, que é o caso aqui, ó, essa célula aqui que eu estou colocando, é uma célula epitelial de um albino. Ele não tem proteção do núcleo. Aqui é de uma pessoa de pele clara, isso aqui é a melanina, que protege da radiação solar, mas nem tanto. E aqui é de uma pessoa que tem capacidade de ficar morena. Então a radiação solar quase não passa para chegar no núcleo. Então uma das maneiras de proteger que o organismo fez foi essa deposição de melanina nas células epiteliais, na epiderme do indivíduo, para evitar a destruição do material genético. Tudo de bom para vocês, até a próxima aula.